Muita graça, muita paz. Eu estou aqui agora com o meu salmista. Eu não sei até onde, pastor, querido, eu vou conseguir caminhar nessa conversa, porque você, para mim, é muito especial. Eu digo para todo mundo, por onde passo, é o meu salmista, Paulo César. A palavra é sua. Ô, rapaz, Adair, eu que me sinto muito honrado e não é querer jogar confete, nada disso, né? Nós somos servos do Senhor, estamos todos em igual pé, não é? Cada um na sua função, cada um no trabalho, no chamado que tem. E o bom é que a gente se junta, né? Para fazer Amém. as coisas. Então, isso é aquilo que o Senhor mesmo distribuiu entre nós, que são os dons, são os talentos, né? São os chamados diferenciados. Então, eu me coloco assim muito, muito no meu quadrado, sabe? Nesse sentido, né? De saber que cada um de nós tem o seu lugar e não tem ninguém que é mais importante ou menos importante do que o outro naquilo que faz. E eu me sinto muito, muito feliz em participar de todas as oportunidades que o Senhor me dá para fazê-lo. Então, eu estou muito grato a Deus por estar hoje aqui com você, tá bom? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar, pastor, Hum. se não todas, na maioria delas, quando volto a um lugar onde eu já tenha passado, uma igreja onde eu tenha exercido o ministério, eu exerço esse ministério há algum tempo, né? Não sou Uhum. velho, mas eu comecei muito novo, né? Então, eu já exerço aí há 35 anos. Pronto, acabei Aham. falando É, esse ministério. E eu chego nos lugares, aí eu já recebo de pronto uma ministração que diz: olha, é muito bom rever amigos que um dia em Cristo foram feitos, meus isso, irmãos. meus irmãos, é Mas verdade. que É, isso? que interessante. Olha, é muito forte isso. Uhum. E de lá para cá a gente está trabalhando, construindo pontes, Uhum. sabe? Uhum. Eu penso que quando Jesus é, é, nos dá a oportunidade, nós temos que fazer. Com Quando o véu certeza. do templo se rasga, é para que o homem tenha acesso. Então, nós Uhum. não podemos persistir nesta filosofia e teologia equivocada de construir muros. Uhum. Muros impedem que as pessoas vejam o que está do outro lado. Nós Uhum. temos que construir pontes para que as pessoas passem e vejam Jesus. Deixa eu te ouvir. Você tem construído algumas pontes aí. Fala um pouquinho para a gente sobre coisa rápida aí, sobre a questão do Grupo Logos, que eu tenho um assunto que eu quero te perguntar daqui a pouco. Tá bom. Eu quero te perguntar um assunto aí. Segura, como diria uma missionária aqui do estado, seja forte, hein? Eu quero te perguntar uma coisa daqui a pouco. Fala para a gente um pouquinho aí da história Então, do na Grupo Logos. verdade, quando essa expressão, né, construindo pontes, há um quadro que alguém pintou, primeiramente, depois, evidentemente, isso foi imitado por vários outros pintores e até por pregadores que usam essa própria arte de pintar, né, fazendo uma ponte, né, onde se atravessava de um abismo para um lugar seguro, e essa ponte é uma cruz, né? Então, a construção de pontes de um ministério, ela é feita baseada em Cristo, né? No Senhor Jesus. É por isso que tudo que a gente faz, inclusive o próprio uso das artes, tem esse direcionamento muito claro. A minha música seria uma música vazia se ela não fosse cristocêntrica, se ela não fosse uma música que buscasse levar às pessoas que estão me ouvindo uma mensagem clara que possa mexer na alma delas, motivá-las, direcioná-las, né? Chamar a sua atenção para algo melhor. Então, eu tenho olhado desde que o Senhor converteu o meu coração. É claro que eu escrevia músicas desde criança, mas o sentido real da música que eu faço até hoje nasceu exatamente quando o Senhor me fez nascer de novo. Quando eu pude compreender realmente a razão da minha existência, né?
Então eu comecei a perceber que eu tinha uma mensagem muito clara que precisava ser transmitida. Então a música foi o instrumento que o Senhor usou nessa ponte de passar por Cristo Jesus e chegar no coração das pessoas. E eu acho que tudo que a gente faz, que a gente pode fazer, tem que ser nesse direcionamento mesmo. O que nós estamos fazendo hoje, aqui, agora, seria absolutamente vazio se não tivesse essa objetividade, né? Amém. Não faria sentido se fosse simplesmente um jogar confete um no outro, ou então reconhecer talentos e dons e coisa assim, não faria sentido, sabe? Às vezes eu vou dar entrevistas, né, e aquelas perguntas, tal, quantos CDs você vendeu, quantos títulos você ganhou, sabe? Não faz o menor sentido necessariamente para a minha vida. Eu me lembro de uma canção que diz assim: olha, é preciso que nós tenhamos no bojo, você vai lembrar disso agora. Claro que vai lembrar. Diz assim: é preciso que nós tenhamos o cuidado com os discursos vazios e cheios, Aham, aham. de palavras vãs, que Uhum. vão continuar. E você que está nos vendo aqui, nos ouvindo nesse momento, é preciso ter cuidado com isso, com discursos vazios, vazios de conteúdo e cheios de palavras vãs, que vão continuar mentindo ao teu nobre coração. Como é que você tem feito para manter esse trabalho, esse novo projeto? Então, acontece o seguinte, eu tenho 71 anos, né? Fevereiro vou fazer. Parece não, né? Parece mais, Hein? parece mais. Essa eu já conheço, mas assim, eu vou fazer 72 daqui em fevereiro, mas acontece o seguinte, a vida continua, né? E esse ano, especialmente, o ano passado e esse ano foram 2 anos muito difíceis para todo mundo, né? Por causa dessa questão de pandemia. Eu também passei uma situação mais complicada com a enfermidade da minha esposa, a morte dela, né, e tudo, e depois o período de viuvez, e também, junto com isso, aquela questão da mudança, né, tecnológica, da questão de você não usar mais o disco, não usar mais CD, não usar mais o pendrive, agora depender de plataformas e tudo. Foi uma mudança assim drástica e muito rápida. E para o coração de um músico, e eu estou falando com um deles, essa mudança trouxe meio que um prejuízo. Assim, eu penso assim, sabe? Porque eu lembro que a gente pegava um material e ia para o estúdio, a gente gravava isso, a gente escrevia todas as letras, a gente tinha aquele cuidado de ter as bases, onde aquelas letras estavam firmadas, né, os textos bíblicos e tudo aquilo que faz sentido naquilo que a gente escreve, as fotografias, né, a confecção das capas e tudo isso. E era um trabalho, assim, exaustivo, mas ao mesmo tempo caprichoso e ao mesmo tempo muito gostoso. Eu sinto saudade disso, porque agora você grava uma música, que nem ontem mesmo fui para o estúdio para gravar 2 músicas. Uma, elas são inéditas, né. Uma delas é do Ivan Cláudio, que foi aquele que compôs o Calmo, Sereno e Tranquilo, sinto. E o Ivan, ele escreveu uma música, me falou: "Quero que você grave, Paulão, você precisa gravar essa música, queria que fosse na tua voz". Falei: "Tá bom". Fui para o estúdio ontem e lá gravei com o Edielson, aliás, matei muita saudade, né, porque já fazia um tempo que eu não ia lá. E Edielson fez vários trabalhos com a gente, né, vários álbuns. E aí gravei uma música também, que é a música que eu escrevi para o meu casamento agora. Casei, né, para quem não sabe, eu casei no dia 10 de julho, próximo passado, e só que depois do casamento
a gente pegou Covid, eu peguei Covid primeiro, inclusive nem sabia, fui para o casamento já com Covid, sem saber, porque eu não tinha sintoma. Mas aí depois a coisa apertou e tudo, aí minha esposa pegou também, enfim, é uma coisa difícil, né? Fiquei muito fraco, perdi 6 quilos e não foi uma coisa boa, com certeza. Essas coisas todas se somaram. E eu confesso a você que uma outra coisa que pesou bastante foi que as portas, de certa forma, se fecharam. Que portas? As portas das igrejas, porque as igrejas estavam sendo fechadas por causa da pandemia. Então, músicos, de um modo geral, pregadores itinerantes, quem faz um trabalho do tipo que eu faço, obviamente ficou numa situação complicada, né? E mais, eu sou um músico que eu não vivo da música necessariamente como um músico só. Eu sempre fui responsável pela missão, e a missão tem todos os seus custos, né, os seus gastos, as suas responsabilidades, e o recurso que sempre entrou através do meu próprio trabalho foi sempre direcionado para a missão. Agora, eu digo isso com muita alegria, para mim sempre foi uma honra fazê-lo, né? Só que aí, com essa dificuldade que a pandemia trouxe, das igrejas estarem fechadas, então os recursos pararam de entrar, e pararam mesmo sem pedir licença. E aí você fica numa situação difícil, porque tem o pessoal trabalhando, tem escritório, tem as contas para pagar e tudo mais. Então eu entendi que eu precisaria pedir a Deus que me desse mantenedores para a obra, não para mim necessariamente. Deus tem me sustentado como um missionário há trocentos anos, não é? Mas a obra estava precisando de manutenção, de gente que pudesse ajudar a carregar o piano. Então eu estou fazendo isso agora, sabe? Algumas viagens já começaram a ser feitas, eu estou tendo já vários convites, né? Eu trabalho com lives também, mas Deus está mandando pessoas, sabe? E é até bom eu compartilhar isso agora, né? Porque quem sabe quando as pessoas ouvirem a esse respeito também possam se interessar em ser um mantenedor do Logos, né? Então eu fico muito grato em poder dizer isso. A gente tem, além da música, né, que a música tem sido até aqui o carro-chefe do trabalho, ou seja, são as gravações que foram feitas, que vão para a casa das pessoas, vão para os automóveis, vão lá para os missionários em outros países e tal. Então, isso é muito bom, porque eles compartilham aquilo que Deus faz no coração deles, quando eu nem sei onde eles estão. Isso né? Então, eu fico muito contente com isso. Mas tem outros trabalhos, né? Tem um trabalho, depois, se der tempo, a gente fala também sobre o trabalho de tradução da Bíblia para os índios Aguarunas, lá no Peru, que é um trabalho que não tem nada a ver com música, mas é um trabalho missionário. E está nesse bojo de missões. Então, Logos não é necessariamente só uma banda, só um grupo musical. Não estou diminuindo quem o faça, mas eu estou dizendo que a nossa visão é uma visão muito mais missionária do que necessariamente de apresentação de artistas, de músicos, né, de cantores. Não é por aí. Então, essa é uma ponte, né? É uma vertente do trabalho. Mas depois, se der tempo, a gente fala sobre isso. Esse trabalho aí que você está fazendo é um trabalho missionário e eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu creio que talvez você também não o tenha. Como é que as pessoas que fazem para poder participar disso aí, para poder apoiar, qual é o caminho para isso? O que eu tenho feito é muito simples. Realmente eu peço que as pessoas que se interessem, porque a gente fala isso na internet e tudo mais, então há um risco muito grande de pessoas se apropriarem disso para, inclusive, operarem
falsidade, né? Então, eu peço sempre que escreva para mim. Escreva para mim. Eu não tenho medo de dar o meu endereço, não é de passar o meu WhatsApp, coisa. Quem quiser, eu vou passar. Tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp. Então, a pessoa que sente desejo no coração, porque eu acho o seguinte, isso é um toque de Deus. É Deus que chama os cooperadores para a sua obra. Então, às vezes, você fala para uma multidão e 3 ou 4 lá, é como uma decisão salvífica, né? Você prega o evangelho, tem um monte de gente ouvindo, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, mas as pessoas ouvindo, se elas quiserem sentirem no coração o desejo de participar, é só escrever para mim e dizer: pastor, eu estou interessado, Deus tocou meu coração e eu quero participar. Então, aí eu pessoalmente escrevo para essa pessoa e eu digo para ela exatamente como ela pode fazer, quer dizer que aí não corre nenhum risco de falsificação ou coisa assim. Você já está no ministério há algum tempo, tem abençoado gerações, e você canta uma música, quem lança a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pai, isso é uma questão, assim, de... Me corrija se eu estiver equivocado, é uma questão, assim, de comprometimento, não é isso? Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que Deus opera também. Eu creio profundamente na soberania do Senhor, e é Ele que nos leva à salvação, é Ele que também nos santifica e Ele que também nos chama, nos prepara e nos envia. Ele faz tudo. E eu acho que um verdadeiro convertido passa por todo esse processo. É impossível, no meu modo de entender as Escrituras, que alguém que de fato foi convertido pelo Senhor, que teve um novo nascimento, que deixou as coisas velhas para trás, que ele não passe por esses segmentos que são naturais à vida de um convertido. Eu creio absolutamente que essa música, Mão no Arado, ela lembra. Aliás, o Adalto Lourenço, que escreveu essa música, muita gente acha que fui eu. Eu gostaria de ter escrito essa música, mas não fui eu que escrevi, foi o Adalto. E ele teve essa lembrança da palavra, porque isso é Bíblia pura, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. E esse é um chamar de atenção, porque quem foi convertido sabe que a sua mão está no arado, ele sabe que ele tem um compromisso, e esse compromisso não é um escravismo, esse compromisso é uma voluntariedade de gratidão a Deus, de culto a Deus por aquilo que o Senhor fez e tem feito e irá fazer. E o que a gente faz é muito pouco, né, servindo ao Senhor. Pastor, assim, a gente pensa que já viu de tudo e que Deus já fez de tudo. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente só consegue ver. É interessante isso. Eu tive uma professora aqui no seminário, eu estou morando aqui do lado do seminário, praticamente. Estou morando em Atibaia, estado de São Paulo agora. E aqui tem o Seminário Bíblico Palavras da Vida, aliás, uma escola sensacional que prepara obreiros de verdade, né? Não dá só técnicas de religiosas, né? Mas prepara um obreiro de verdade. Eu estou morando aqui e tive uma professora, no meu tempo de aluno ainda, e essa professora me dizia que a vontade de Deus é impressionante, é como o farol de um carro à noite. Você só enxerga até a próxima esquina. Mas quando chega naquela esquina, que o carro vira de direção, é mostrado outra vez o que o farol alcança, e a gente vai seguindo assim. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Eu estou agora numa fase em que, por isso, inclusive, a questão desse apelo de mantenedores é porque
porque eu sinto que é hora de levantar e ir além, ir além. Não continuar fazendo só o que já fizemos, mas ir bem além disso aí. Então, estamos tomando essas providências, né? Vamos ter, inclusive, duas reuniões agora à frente para tratar desses projetos novos que a gente tem aí para os próximos 5 anos. E você que está nos ouvindo, de fato, ore junto conosco para que Deus nos revele a sua vontade para frente em outras coisas. Vamos continuar gravando, vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. Mas queremos ir além e algumas dessas coisas nós nem vimos ainda. Não sabemos ainda onde Deus quer nos levar. Nessa sua caminhada, pastor, nessa sua caminhada, foi tudo bacana? Teve um momento assim que você fala, rapaz, você olha assim, você olha para falar, gente, será que não acredito? Não teve isso, não? Por exemplo, eu tive um momento assim, muito difícil em toda a minha vida ministerial, a minha filha muito criança, muito novinha. Vou colocar isso aqui para o Brasil todo, para o mundo todo saber. Agora, me veio à cabeça isso agora. Eu fui um ministro de música, regente de coro, que eu sou, e quartetista, mudo. Eu perdi a fala. Fiquei completamente mudo e tentava falar com gestos. Aí, ó, tem que valorizar, né, o pessoal da linguagem de sinais, porque é difícil isso, hein? É muito difícil. Eu tentava falar com gestos e eu não entendia o que eu estava fazendo, e quem estava do outro lado não entendia o que eu estava fazendo, e foi muito difícil. E então eu fui orientado, para procurar um otorrinolaringologista e ele faria uma cirurgia. O meu pastor, à época, falou assim: não, eu tenho uma outra indicação. E convocou a igreja em oração, uma semana matutina de oração. Eu não voltei no otorrino. Eu canto, eu falo da palavra. Eu continuo regendo coros, ensaiando coros e construindo pontes. Porque Deus surpreende. É verdade. Teve algum momento assim difícil demais que você disse: olha, Senhor, olha, se o Senhor não for comigo aqui na literalidade, não dá para mim. Teve isso na sua vida? Isso tem na vida de qualquer obreiro, porque no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. E o ânimo, quem nos dá é Ele mesmo, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem do Pai das Luzes, de modo que a gente tinha aquele cântico que cantava desde a infância, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Essa é a maior realidade, quer dizer, todos nós. Tem uma música que eu escrevi que diz: todos nós um dia estamos na fogueira, por razões diversas e de cada um. Não há força nem resposta, não há nada, ninguém por nós. Aí diz: mas sem demora eu sinto em meio àquela chama. Alguém que me ama está comigo agora ali, acampado como fora prometido. Meu Jesus, meu amo, meu resgatador. Então você tem essa garantia, não é verdade? Então você vai passar por um momento difícil, você vai passar pelos vales, porque os vales, o deserto, todas essas figuras feias, né? Vou usar essa expressão assim, essas figuras difíceis, essas figuras tenebrosas, elas nos conduzem a um amadurecimento, a um treinamento, né? A ficar com a pele mais grossa, né? A poder depender mais daquele em quem você crê, né? Até o ponto de você dizer: não, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso, né? Não só para guardar o meu tesouro, mas ele é poderoso para me livrar das situações difíceis também no dia a dia. De modo que o deserto faz parte, o vale faz parte, a luta tanto contra homens quanto contra o meu próprio coração
faz parte desse momento, e tudo está descrito nas Escrituras, né? A gente vai lembrando dos textos da palavra, e os textos da palavra, nos dão a garantia de suportar esses momentos, e não só suportar, mas de usá-los, inclusive, É, para prosseguir, para seguir adiante. nós passamos, pastor, por situações É, difíceis, né? difícil, com Há certeza. situações nessa vida que nos fazem sentir que nós Exatamente. somos fortes, né? É, Ao exatamente, a ponto ponto de de até até resistir. desistir, né? É, Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos momentos me querem nos querem levar a levar. um extremo de vida. É isso, é exatamente. Talvez seja por isso até, Adair, que essa música seja uma das músicas mais pedidas para que eu cante. Você sabe que todo músico tem um determinado repertório que ele não pode escapar dele, porque chega num lugar, as pessoas conhecem, as pessoas, não, canta essa, canta essa, canta essa, canta essa. Isso é natural Sim, em qualquer lugar, tanto na igreja quanto lá fora. Os camaradas que fazem show têm essas músicas que. E a música cristã, a música evangélica, ela tem um adendo muito forte, muito especial, é que ela não só guarda lembranças, como a música lá de fora faz, ela não só alegra o coração, como as músicas lá de fora podem fazer também, mas elas transformam caráter, né? Elas impulsionam vidas a se darem, elas transmitem um amor que o mundo não conhece. Então, a música cristã ela vai muito além, né, da simples arte. E eu creio que quando essa música que fala sobre esses momentos difíceis, né, vem de encontro àquela necessidade que a gente tem, então isso é um refrigério para a nossa alma. Né? Por isso que essas músicas que eu chamo de músicas de consolo são músicas assim muito fortes no sentido de levar a pessoa àquela situação que de você está passando por isso e tal, mas olha, ele está vendo, ele está presenciando tudo, e se você se entrega nas mãos dele, ele vai cuidar de você, você vai ver. é Isso é verdade, fatal, é isso que acontece mesmo, né? é verdade. Pastor, e diga o seguinte, não só você, não apenas você, ou não eu, ou você que está com a gente aqui, nos vendo, nos ouvindo, olha, nós lançamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Uhum, uhum. As situações que nos levam a desistir do ponto de vista humano. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: nós que já temos um compromisso assumido com Cristo, o Cristo tem um compromisso assumido conosco, nós somos luz e sal. E eu pergunto ao final: e se não salgar, Para que servimos nós? para que servimos nós? É. Olha, pastor, eu estou com vontade de ficar aqui horas a fio, mas deixa eu só tratar uma aqui, que é o seguinte: Diga. olha, dá-me mais graça. Como é que foi isso, essa experiência, pastor, na sua vida, em trazer isso para os nossos corações? Olha, Senhor, não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e Uhum. nada mais. Como é que foi isso na sua vida? Então, essas canções, naturalmente, elas sempre acontecem, assim, às vezes, baseado naquilo que eu mesmo pude passar, e a própria palavra vem de encontro à minha necessidade, então eu escrevo pensando não só em mim, mas pensando em pessoas que, ao ouvirem essa música, estarão sentindo coisas semelhantes a que eu estou sentindo na hora. E a mesma bênção que essa música, que essa letra vem trazer ao meu coração, certamente fará o mesmo no coração de outras pessoas, onde elas estiverem, onde eu jamais vou saber, mas elas levarão no seu bojo a palavra do Senhor e efetuarão esse consolo, né? De fato, não tem jeito. Pô, quanto mais consagrado alguém estiver ao Senhor, quanto mais
uma pessoa conhecer o Senhor, mais ela vai conhecer de si mesma. E quanto mais conhecer de si mesma, ela vai compreender o tamanho ínfimo que ela tem, né? A distância que ela tem da magnitude do seu Senhor, do seu Pai, do seu Deus. Então, isso nos conduz a uma dependência muito grande. Não é a uma escravidão de mente, né? Não é necessariamente a uma bitola religiosa, mas é uma dependência muito lúcida, muito clara, muito definida, né, da vida, porque a gente compreende essa coisa em profundidade. Então, essas músicas tratam muito disso, né? Pastor, eu tenho observado isso, isso tem falado ao meu coração, e Jesus, na verdade, Jesus tem que ser Uhum, a uhum. prioridade na vida de cada um de nós. Fala para mim aqui muito rapidamente, para a gente poder estar encerrando, é, duas canções, a escolha duas dentre tantas, que Eu marcaram. tenho, eu poderia escolher agora, enquanto você estava falando aí, eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo e de repente pode parecer para algumas pessoas que essa fé, esse abraçar dessa fé, seja alguma coisa fantasiosa, ou seja alguma coisa simplesmente religiosa. Mas não, ela é fruto de uma compreensão que acontece na mente da gente. Quando o Sim, Senhor abriu o meu coração para eu entender essas coisas, eu tinha 21 anos. Eu estava no exército. E eu estava, inclusive, na igreja, e numa igreja evangélica. Passei a minha infância toda numa igreja evangélica. Mas houve um dia que eu compreendi a verdade da palavra do Senhor e eu compreendi exatamente aquilo que iria converter o meu coração. Isso se chama o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ou seja, a razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu aqui, foi levado a uma cruz, derramou seu sangue, foi colocado numa tumba e ali ele ressuscitou e ele voltou ao céu e foi nos preparar lugar e voltará para buscar a sua igreja, para que a sua igreja reine com ele no futuro. E todas essas verdades, elas estão contidas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Qualquer Bíblia que você pegar, e você talvez possa pensar comigo, como alguém disse para mim uma vez, mas a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, né? Homens são pecadores, e é claro que o Senhor precisava usar homens pecadores para poder escrever a sua palavra, porque esses homens pecadores tiveram com ele uma experiência, nasceram de novo e se tornaram novas criaturas e escreveram o que escreveram porque foram iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, os outros livros passam, a Bíblia nunca. A Bíblia está aí e jamais passará. Nenhuma palavra, nenhum tio será tirado sem que haja cumprimento daquilo que ela diz, de modo que ela é absolutamente confiável. Ela diz que nós somos pecadores e por causa do nosso pecado estamos afastados do Senhor. Precisamos de um Salvador. Por isso que quando falamos sobre Jesus, a gente enche a boca, porque ele é o nosso Salvador. Ele é aquele único que, ao derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário, é verdade. ele o fez por nós, ele fez para pagar o preço que nós devíamos pagar. E isso é muito importante que você que está nos ouvindo entenda, porque sem entender isso, não há salvação. Sem entender isso, não há rendição. A pessoa diz assim: ah, mas eu vou pensar, quem sabe um dia eu possa querer ir para a igreja, coisa assim. Não, a salvação não acontecerá jamais para quem está pensando assim. A salvação acontecerá no coração de alguém que se compenetra naquilo que é, se reconhece como um pecador, como alguém que é carente da mão de Deus, da paz que só Deus pode dar. Então, esse homem, como eu fiz um dia, como tantos outros já fizeram, ele se abre e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É interessante essa expressão. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso do Senhor. Aí o Senhor vem e segura nos seus braços
dá a salvação, dá a vida eterna, cuida, santifica, prepara, envia. E aí é uma vida toda no altar do Senhor, né? E isso é maravilhoso. Amém. Esta mesma ponte que nós hoje passamos, alguém vai passar daqui a pouco. Com certeza. Alguém vai passar daqui a pouco. É. E muitos precisam passar, porque, na verdade, eu quero te dizer uma coisa que está nos ouvindo aqui. Independente de você achar que precisa, independente de você querer ou não a Jesus, todos nós precisamos de Jesus. Não há um sequer que não precise de Jesus. É verdade. Então, fica aqui nossa palavra. Pastor, um abraço forte, um beijo Para grande no você seu também. coração. Muito obrigado É. por esse tempo, que para mim é um tempo de qualidade. Muito obrigado. E a você que nos assiste, fique com Deus. Receba as bênçãos do Pai. Amém, amém. Deus abençoe mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Fica também para você que nos ouve, o nosso carinho, o nosso respeito, e, sobretudo, a nossa vontade que você se identifique cada vez mais com o nosso Salvador. Nós somos todos do mesmo tamanho, somos todos iguais, somos imerecedores, mas o Senhor está de braços abertos para nos receber, se nele crermos e depositarmos de fato a nossa fé e a nossa confiança nele. Então, pense sobre isso e o Senhor vai dirigir o seu coração, eu tenho certeza. Grande abraço. Um grande abraço.